E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação épica por aqui, onde a gente transforma a história em uma verdadeira aventura. Hoje, a nossa jornada nos leva a conhecer um gigante absoluto da nossa fé. O Santo do Dia, para quem não sabe, é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja Católica. A gente fala de histórias de verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos. Eles são como faróis superluminosos, sabe? Sempre prontos para orientar o nosso caminho no meio da tempestade. E a história que a gente vai desvendar hoje é simplesmente fascinante. É a saga real de um herói improvável, um adolescente de apenas 14 anos de idade que bateu de frente com o maior império do mundo. Então preparem-se para conhecer a lenda de São Pancrácio. Sabe aquele momento clássico de todo anime ou filme de aventura em que o herói descobre a sua fonte secreta de poder? Pois é, o código do herói do nosso protagonista não era magia, era algo muito maior. Era a palavra de Deus. A Bíblia ensina exatamente nessa passagem da carta a Timóteo que desde a infância o conhecimento das Sagradas Escrituras tem o poder de comunicar uma sabedoria imensa, uma sabedoria que conduz à salvação. E, gente, esse foi o grande superpoder de Pancrácio. Desde muito novinho, ele foi equipado com uma força interior e uma sabedoria espiritual tão grandes que o tornariam invencível contra qualquer ameaça terrena. E para a gente não se perder nessa aventura, aqui está o nosso painel de missões de hoje. Nós vamos passar por 5 arcos. Primeiro, o jovem órfão de Roma. Depois, a sombra do império. Em seguida, o teste final. A vitória do mártir. E para fechar com chave de ouro, o legado de luz. Bora lá? Arco 1. O jovem órfão de Roma. A nossa jornada começa na Frígia, uma região lá na Ásia Menor. Infelizmente, a tragédia apareceu logo cedo na vida de Pancrácio. Ele ficou órfão quando ainda era só uma criança. Mas a história não acaba aí de jeito nenhum. Entra em cena o tio Denis, também conhecido como São Dinho. Ele adota o sobrinho e os dois partem numa longa viagem direto para Roma, a cidade grande, o centro de tudo na época. E é exatamente lá em Roma que acontece a grande virada na vida dos dois. O tio Denis e o Pancrácio conhecem os cristãos. Eles se convertem e passam a viver a fé com uma devoção que, olha, é de arrepiar. O Pancrácio encontra na igreja o seu novo clã, uma família unida não apenas pelo sangue, mas pela fé inabalável em Cristo Jesus. Entrando no arco 2, a sombra do império. Pessoal, esse é o arco do vilão, e o cenário era sombrio. O imperador Diocleciano intensificou de forma brutal a perseguição religiosa no final do século III e início do século IV. A ordem do império era clara: destruir igrejas, queimar as Sagradas Escrituras e forçar todo o mundo a oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Por que isso? Tudo para apaziguar as divindades pagãs, depois que uns rituais deles deram muito errado. Então imagina a cena. De um lado, a força esmagadora do império exigindo obediência e oferecendo promessas de riquezas, honras e uma vida super fácil para quem topasse. Do outro lado, a vontade do cristão. Por os seguidores de Jesus, renegar a verdade simplesmente não era uma opção. A fé deles era inquebrável, baseada numa maturidade espiritual absurda. Muitos preferiram até a morte em vez de abrir mão de Cristo. A pressão estava no nível máximo. Isso nos leva direto para o arco 3, o teste final. Façamos uma pequena pausa dramática aqui. Parem para pensar. O que a gente faria diante do imperador? Imagina estar no lugar do Pancrácio, um garoto de 14 anos, frente a frente com o cara mais poderoso do planeta na época, rodeado de guardas, armas e poder absoluto. E esse homem exigindo que você ofereça um simples sacrifício a uma estátua, prometendo o mundo se você disser sim e a condenação à morte se você disser não. É um momento de tensão digno do clímax de qualquer história épica. Mas adivinha, o nosso herói não recuou 1 milímetro. A recusa dele veio com uma firmeza que deixou todo mundo de queixo caído. O ponto crucial de tudo isso é entender como o Pancrácio lutou. Nenhuma espada foi puxada, ele não vestiu nenhuma armadura de metal. A grande arma dele foi o espírito inabalável. O Catecismo da Igreja Católica explica isso de um jeito brilhante no parágrafo 2473. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Foi exatamente esse o golpe final de Pancrácio. Uma coragem de gigante que espantou os adultos da época, provando que a verdadeira força não vem dos músculos, mas da fidelidade total à verdade. E assim chegamos ao ano 304 d.C. Esse é o número que marca o ato heróico definitivo. Pela sua firme recusa em abandonar a Jesus, São Pancrácio, no auge da sua juventude, foi condenado à decapitação junto com seu amado tio Dinho.
O local dessa batalha final foi a Via Aurélia, lá em Roma. Não teve arrependimento. A fidelidade foi levada até o último segundo. Arco 4. A vitória do mártir. Pode parecer o fim, mas na verdade foi o maior power-up da história. O poder dessa vitória ecoou pela Terra inteira. O Catecismo, lá no parágrafo 828, ensina algo super importante para nós. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. O sacrifício de mártires como o Pancrácio não afundou o cristianismo. Muito pelo contrário, a coragem desse adolescente funcionou como uma explosão de energia vital que renovou toda a Igreja Católica. Provar que o amor a Cristo é maior que a morte deu coragem para que todo o resto da comunidade continuasse firme. Finalmente, nosso último arco, o legado de luz. Gente, isso ilustra brilhantemente as conquistas pós-vitória do nosso herói, os famosos stats do pós-jogo. Olha o impacto. Ele se tornou padroeiro dos jovens da Ação Católica, inspirando gerações. Logo no século VI, construíram uma basílica lindíssima sobre o túmulo dele em Roma. E tem mais. O famoso Papa Gregório Magno enviou relíquias de Pancrácio lá para a Inglaterra e Santo Agostinho de Cantuária dedicou a primeiríssima igreja do país a ele, ajudando na cristianização de uma nação inteira. A fama da lealdade dele era tão absurda que qualquer juramento feito diante das suas relíquias passou a ser sagrado e inquebrável. Papas, reis e nações inteiras transformados pelo exemplo de um garoto de 14 anos. É ou não é épico? Que testemunho espetacular, fala a verdade. Toda essa coragem, sabedoria espiritual e fidelidade absurda de São Pancrácio convida a gente a olhar para a nossa própria vida. O ensinamento aqui é viver a fé com muito ardor, com confiança cega em Jesus, sem medo de bater de frente com qualquer gigante que apareça no nosso caminho. A festa desse grande herói é todo dia 12 de maio. E o nosso grito de batalha, inspirados por essa história, só pode ser um: São Pancrácio, rogai por nós. Pessoal, se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus de um jeito novo, já deixa aquele like aqui pra gente. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e a espalhar essas histórias incríveis. E se por acaso alguém aí ainda não é inscrito, a hora é agora. Inscreva-se no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder absolutamente nada sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero muito ouvir vocês. Já conheciam essa lenda incrível antes? Ficaram com alguma dúvida ou têm sugestão para um próximo tema? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio absolutamente todos e a sua pergunta pode ser a nossa próxima aventura. Um abração gigante, fiquem com Deus e até a próxima!